Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos chamou para fazermos parte do Teu corpo. Nós somos Teus. Cantamos vários hinos sobre sermos do Senhor, sobre amarmos o Senhor e queremos renovar nessa noite nosso coração de amor por Ti. Fala conosco mais uma vez, abrimos nosso coração, remova todas as pedras, todos os espinhos. Senhor, venha mexer na terra do nosso coração para que a Tua palavra possa ser semeada e possa frutificar. Abençoa cada irmão e cada irmã nessa noite. Nós precisamos de Ti, Senhor. Dependemos de Ti, Senhor. Sopra sobre nós, Senhor. Ó Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao encargo dentro do Evangelho de João. Na semana passada nós vimos uma palavra sobre a transformação da água em vinho. O Senhor transforma a morte em vida. O Senhor transforma uma alegria temporária numa alegria eterna. O mundo tem prazer. O vinho que está no mundo traz prazer. Mas o melhor vinho, o vinho que nos satisfaz plenamente, é o vinho que vem do desfrute de Cristo. E Cristo hoje é o centro da nossa vida e nos leva a ter uma experiência da vida eterna. Isso está em João capítulo 2. Então hoje nós vamos dar sequência dentro do mesmo capítulo para falar sobre outra coisa que aconteceu na sequência nesse primeiro momento em que o Senhor fez o milagre em Caná da Galileia. Então vamos abrir em João 2. João 2, versículos 13 a 17. Vamos fazer diferente? Que tal um irmão leu 13, outro irmão leu 14 até o 17? Podem alternar, podem ser irmãos e irmãs. Aí na hora de ler pode ficar de pé e ler em voz alta para que todos possam te ouvir. Do 13 ao 17, um após o outro, um cada um. Amém? Podem começar. Obrigado, irmãos, pela leitura. Aqui nós vemos um fato muito importante. Jesus entrou no templo e purificou o templo. E aqui nós vemos um princípio importante. Primeiro, o Senhor nos salva. O Senhor nos regenera por meio da redenção. A transformação da morte em vida representa a nossa salvação. Nós ganhamos a vida eterna. Mas logo depois, o Senhor precisa nos purificar. O Senhor precisa limpar nosso coração. A vida de Deus entra, a pessoa de Cristo entra em nosso espírito, mas a partir do momento que nós recebemos o Espírito, o Senhor começa a mexer em nossa vida. O Senhor quer purificar o nosso coração. O templo aqui, em João 2:13, era o templo físico mesmo. Na época, o templo estava construído e Jesus entrou no templo físico. Mas hoje, espiritualmente, o templo, a casa de Deus, somos nós. Por um lado, individualmente, nós somos templo do Espírito Santo. Por outro lado, coletivamente, a igreja é a casa de Deus. E nos dois aspectos, o Senhor precisa purificar a sua casa. Aqui nós vemos que estava próxima a Páscoa. A Páscoa tem um significado muito importante na Bíblia. Podemos ler isso em Êxodo 12,
Eu vou separar só um versículo para nós lermos. A Páscoa é relacionado à salvação que Deus operou no povo de Israel, antecedendo a saída deles do Egito. E o Cordeiro Pascal é Cristo, que morreu por nós e nos salvou da morte. Então, Êxodo capítulo 12, versículo 15, fala sobre algo muito importante. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Deus ordenou que fosse tirado todo o fermento. Aqui o fermento representa a impureza, o pecado, aquilo que não é relacionado à pureza da palavra do Senhor, aquilo que contamina a nossa vida, aquilo que realmente não agrada a Deus. E Deus ordenou para que tirassem todo o fermento da casa. Podemos ler alguns versículos falando sobre a necessidade dessa purificação. Hebreus capítulo 13, versículo 1. Eu vou ler para os irmãos. Perdão. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, versículo 7. Aqui fala: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O Senhor foi entregue por nós para nos salvar de nossos pecados e nos purificar. E 2 Coríntios 7, versículo 1, diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quando o Senhor nos salva, quando o Espírito entra em nosso espírito, Deus começa a tratar algumas coisas na nossa vida. Quantos aqui tiveram experiência, depois de ser salvo, começar a ser incomodado por algumas coisas relacionadas ao seu viver antes de ser salvo? Eu creio que todos nós já tivemos essa experiência, porque a vida de Deus é uma vida santa, é uma vida que nos separa das coisas deste mundo, nos separa do pecado, é uma vida que nos leva a termos uma exclusividade para o Senhor. Nós cantamos vários hinos sobre nosso amor pelo Senhor, nossa consagração. Eu creio que o Espírito preparou os hinos para isso, e o Senhor nos purifica de tudo aquilo que ofende a Ele, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que nos separa dele mesmo. O Senhor quer tirar todo o fermento da nossa vida. Então, esse período antecedendo a Páscoa já mostrava uma realidade espiritual que o Senhor precisava salvar a condição das pessoas do seu pecado. E seguindo ali em João 2, o que aconteceu? O Senhor entrou no templo. E o que o Senhor encontrou no templo? Nós temos que entender um contexto importante. No começo de Levítico, nós vemos as ordenanças de Deus relacionadas aos sacrifícios que eles tinham que fazer dentro da aliança do Antigo Testamento. E para poder ofertar a Deus os diferentes animais, eles levavam bois, levavam cordeiros, aqueles que não tinham dinheiro levavam pombas. Isso foi instituído por Deus. Levítico 5, ele fala bastante detalhadamente sobre como eram feitas as ofertas e os sacrifícios do povo de Israel em relação àquilo que Deus tinha ordenado. Então no templo tinha um comércio, tinha um mercado para aqueles que vinham de longe não precisassem trazer os seus animais e pudessem comprar ali mesmo. E o Senhor fez algo muito importante aqui. O Senhor viu aqueles que estavam vendendo bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas, eles trocavam dinheiro. E o que o Senhor fez? O Senhor fez um azorrague de cordas, um chicote de cordas. E aqui nós vemos que o Senhor expulsou
aqueles que estavam fazendo comércio, negócio no templo. E tirou os bois, as ovelhas, virou as mesas, derramou pelo chão. O Senhor foi muito forte em relação ao que ele viu. E aqui, de maneira prática, nós podemos ver alguns princípios, irmãos. Quem instituiu ali os requisitos do sacrifício? Não foi Deus? Foi Deus. Mas, irmãos, muitas vezes até estamos envolvidos com atividades espirituais. Até estamos praticando algumas coisas que originalmente foram instituídas pela palavra de Deus, mas isso aqui acabou se tornando algo que ofendia a Deus. Hoje o Senhor quer nos levar a uma realidade espiritual de que não adianta apenas fazer coisas ou servir o Senhor, mas temos que ter um coração que agrada o Senhor. Muitas coisas que nós fazemos talvez estejam gerando no Senhor um forte sentimento ao ponto dele querer expulsar tudo aquilo que está acontecendo. No começo nós falamos que nós somos templo do Espírito Santo, a igreja é a casa de Deus. Mas o Senhor virou as mesas e Ele falou aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. E os discípulos lembraram do que está escrito, está em Salmo 69, o zelo da tua casa me consumirá. Deus se importa com a sua casa, Ele se importa conosco, Ele se importa com a condição espiritual de cada um de nós. E o Senhor quer purificar a nossa vida, o Senhor quer purificar nosso coração. O Senhor quer tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. Podemos até ter uma justificativa, mas Senhor, as coisas que estão acontecendo, na verdade estão relacionadas aos sacrifícios, tem a ver com o teu mandamento, mas o Senhor expulsou todo esse comércio, esses negócios que estavam acontecendo, talvez até em nome de Deus, mas não estava agradando a Deus. Amado irmão, amada irmã, quantas coisas em nossa vida talvez não estão agradando ao Senhor? Quanto fermento ainda tem em nossa vida? Quanto pecado ainda tem em nossa vida? Quanto comércio está acontecendo dentro do nosso coração? Será que tem cambistas em nosso coração? Será que tem negócio acontecendo que podem até estar aparentemente relacionados ao serviço a Deus, mas no final está gerando essa forte reação do Senhor a ponto dele virar a mesa? O zelo da tua casa me consumirá. O Senhor ama a sua igreja. O Senhor ama a cada um de nós. E aqui ele foi muito forte em relação a purificar o templo desses negócios. Nós vemos também nos evangelhos, teve outro momento no final do ministério do Senhor que ele fez a mesma coisa. O Senhor é ciumento. O zelo da tua casa me consumirá. O Senhor não admite nada em nossa vida que possa substituí-lo, porque Ele nos ama tanto que Ele sabe que nós precisamos dEle, e qualquer coisa que substitui o Senhor em nossa vida ofende o Senhor. Cada um de nós tem uma experiência pessoal em relação àquilo que está contaminando o nosso coração. A intenção aqui não é ficar falando sobre todos os tipos de fermento, ou todos os tipos de pecado, ou todos os tipos de negócios que podem estar acontecendo dentro do nosso coração. A intenção é nos levar diante do Senhor para que Ele possa nos iluminar e possa purificar tudo aquilo que não agrada a Ele. O Senhor tem zelo pela sua casa. Ele não é parcial, Ele não é negligente quando Ele trata da purificação da sua casa. E isso começa na minha vida, irmãos. Começa na sua vida. Porque é até fácil a gente olhar para outras pessoas, outros irmãos e dizer, aquele irmão está precisando de purificação. Mas não julguemos, para que nós não sejamos julgados. Vamos olhar para a nossa condição e pedir para o Senhor nos purificar. Vamos pedir para o Senhor nos limpar, para o Senhor renovar nossa mente. O apóstolo João, em 1 João, fala sobre confessarmos nossos pecados, porque Ele é fiel e justo. O irmão Luiz Fernando falou sobre a justiça e o amor de Deus hoje, no louvor. O Senhor é justo. Ele morreu por nós, por causa da justiça de Deus.
e no amor nos alcançou, mas nós precisamos aprender a ter comunhão com Ele para que Ele possa nos iluminar. Esse versículo é voltado para os filhos de Deus. Nós precisamos aprender a confessar nossos pecados, a deixar o Senhor entrar no templo. E espero que Ele não precise preparar um azorrague de cordas, um chicote de cordas. Vamos orar para que, enquanto o Senhor está preparando o azorrague de cordas, nós possamos expulsar os bois, as ovelhas, antes que Ele tenha que expulsar. Irmãos, isso aqui é uma experiência de intimidade com o Senhor. Nós não falamos tanto isso na igreja, mas nessa noite o Senhor está nos levando a falar sobre tratar nossos pecados. Mesmo salvos, ficamos contaminados com tantas coisas deste mundo. E quando as coisas do mundo entram em nosso coração, 1 João também fala que o amor do Pai não está em nós, se nós estamos amando o mundo. Aqui no caso foi uma questão de negócios acontecendo dentro do templo que estavam desviando o povo da verdadeira intenção do templo, que era uma casa de oração. Pois o Senhor falou que era um covil de salteadores. Olha só, um lugar de adoração desenhado para agradar a Deus, no final tinha virado um covil de salteadores. Tinha virado um lugar onde estava acontecendo comércio. E o Senhor expulsou todo mundo dali. E na minha vida e na sua vida, como está a nossa casa em que Deus habita? Vamos fazer uma oração pessoal. Pergunta para o Senhor tudo aquilo que ainda está no seu coração que Ele precisa tratar. Vamos confessar um pouco os nossos pecados, irmãos. Individualmente, pode ser em silêncio. Amém. 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 Irmãos, Efésios 2, 21 e 22 nos mostram uma realidade que precisa impactar a nossa vida. Aqui fala, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Aqui fala sobre edifício, sobre a casa de Deus, mas no sentido espiritual. 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É uma honra sermos habitação de Deus no Espírito. Os irmãos sentem isso? O Deus, Criador do Universo, habita dentro de nós. Ele escolheu habitar dentro do homem, dentro da humanidade criada. Isso é algo que não entendemos muitas vezes. E nós estamos sendo edificados. Ou seja, tem um aspecto coletivo também. Nós estamos vinculados ao corpo de Cristo. Nós estamos sendo construídos como casa de Deus. Cada um de nós, todos são importantes. Não tem ninguém aqui, irmãos, que não é importante. E quando o Senhor passa a nos edificar como sua casa, Ele nos santifica, Ele nos purifica, Ele nos transforma. Nós vemos no Evangelho de João tantas transformações.
E o Senhor quer transformar aquilo que é impuro no que é puro. Aquilo que é comum para aquilo que é santo. Santo quer dizer separado. Se até então nós permitíamos que acontecia comércio em nosso coração, o Senhor entra lá e mostra que a casa de Deus é para adorá-lo, é para agradá-lo, é para servir aos propósitos de Deus e não aos propósitos do homem. O Senhor quer purificar nosso ser, irmãos. Ele quer limpar a nossa vida. E essa prática de continuamente pedirmos para o Senhor nos purificar é para que nós sejamos santificados. E quando nós somos santificados, o Senhor pode falar conosco e nos usar para cumprir o seu plano. 1 Coríntios 6,19 fala: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só, não sois de vós mesmos? Os cambistas tinham tomado conta ali, né? Mas a casa era de Deus. Nós não somos de nós mesmos, porque fostes comprados por preço. Versículo 20. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Toda vez que nós nos lembramos da morte e ressurreição do Senhor, nós precisamos renovar o nosso sentimento de que nós não somos nossos. Nós fomos comprados por preço. E qual foi o preço? O sangue e a vida do Senhor. E quando o Senhor nos constrange com seu amor, espontaneamente nós nos arrependemos. Toda obra do Espírito forte resulta em pelo menos algum nível de arrependimento na nossa vida, irmãos. Se nós conseguimos viver a nossa vida cristã intocáveis, sem mudança, algo está errado. Porque o Senhor sempre nos transforma. O Senhor sempre nos mostra algo que precisa ser purificado em nossa vida. Aqui fisicamente Ele virou as mesas, expulsou todo mundo. Hoje o Senhor precisa virar a mesa em nosso coração. O que o Senhor precisa expulsar? Mas o Senhor é cheio de graça, cheio de realidade. Ele nos dá oportunidades a cada momento e nos constrange com o seu amor. Amados irmãos, vamos aproveitar cada oportunidade que nós temos quando a luz de Deus vem, para que possamos nos arrepender. E assim nós vamos agradar o coração de Deus. Nossa vida será para a glória de Deus. Glorificai a Deus no vosso corpo. Olha que privilégio nós glorificarmos a Deus em nosso corpo. Nosso corpo não pode ser usado para ser um escravo deste mundo. Nosso corpo foi feito para glorificar a Deus. Cantamos aquele hino que fala que nosso corpo, alma e espírito são do Senhor. E o Senhor quer manter nosso corpo, alma e espírito íntegros até a sua volta. Vamos deixar o Senhor tratar nosso ser, tratar nosso coração. Essa palavra, o zelo da tua casa me consumirá, pode ser relacionado também com a palavra zelo, no versículo Romanos 12, 11. No zelo não sejais remissos, não sejais negligentes, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aqui é sermos intensos, nós sermos absolutos para o nosso Senhor. Quando tem mistura, quando tem fermento, quando tem um pouquinho de contaminação, nós já não podemos servir o Senhor com a intensidade que o Senhor quer. Tanto que quando o Senhor fala sobre amá-lo, Ele fala sobre amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. O que o Senhor quer é ganhar todo o nosso ser. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Nesse mesmo capítulo ele fala sobre apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, no versículo 1. Ou seja, é um
uma oferta voluntária do nosso ser. Nós falamos, Senhor, eis-me aqui. O que eu sou, o que eu tenho é do Senhor. E no versículo 2 fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente é a partilha da nossa alma, como nós falamos anteriormente, para que experimenteis, olha que coisa maravilhosa, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E no Espírito fala para nós não sermos remissos, mas sermos fervorosos. Irmãos, vocês creem por fé de que a sua vida pode ser uma vida de servir o Senhor intensamente? De ter a mente renovada, de ter um corpo oferecido como um sacrifício santo e agradável a Deus? Esses versículos não são apenas para nosso conhecimento, mas é para a nossa prática real. E o Senhor, ao ganhar nosso ser, nos coloca no seu corpo para termos uma função no corpo. Para nós termos uma função também no edifício de Deus. Todo membro é importante. Todo tijolo é importante. O Nélio mexe com construção. Se faltar algum elemento estrutural de uma casa, o que acontece, Nélio? A casa cai. Irmãos, o Senhor precisa de você. E o Senhor está nos chamando para termos uma vida purificada por Ele. Isso precisa impactar nosso coração. Não vamos deixar acumular contaminação em nossa vida. A primeira coisa é nós termos uma mente para pensar nas coisas lá do alto. Vamos ler mais a Bíblia, irmãos. Vamos deixar a palavra de Deus limpar a nossa vida, transformar nosso ser. Vamos dedicar mais tempo em oração. Junto com os irmãos, individualmente, na família, casal, com seus filhos. E assim o Senhor vai nos purificando. E aí, com o coração limpo, nós conseguimos ver a Deus. A gente consegue ter um coração que é um com o Senhor. Como é que nós podemos ser um com o coração de Deus se nosso coração está todo contaminado? Como é que o Senhor pode operar por meio de nós se nós ainda somos parciais? Se ainda tem coisa acontecer na nossa vida que desagrada o Senhor, mas o Senhor é cheio de misericórdia. As misericórdias do Senhor não têm fim. E estamos na era da graça, precisamos todos os dias nos aproximar confiadamente perante o trono da graça. E nós recebemos socorro em ocasião oportuna. Irmãos, toda ocasião é oportuna para recebermos socorro. Pelo menos na minha experiência é assim. Jamais podemos ter o sentimento, Senhor, hoje eu não preciso de socorro. Hoje eu estou tranquilo, pode ficar aí, eu fico aqui, eu vou tocando a minha vida, você toca a sua vida. Irmãos, nós somos do Senhor. Que o Senhor limpe a nossa vida para que tudo que o Senhor quer, Ele consiga ter liberdade através de nós, a sua igreja, para fazer sem empecilhos. Por isso que existe a cruz, né? Quando a nossa vontade cruza com a vontade do Senhor e nos submetemos. E operar do poder da cruz depende da nossa atitude de dizer, Senhor, eu aceito o teu trabalhar em mim. Eu aceito a tua purificação na minha vida. Eu não quero ficar julgando e criticando os outros, mas Senhor, me mostra aquilo que precisa mudar na minha vida. E aí o amor de Cristo nos preenche. Nós reconhecemos pecados que a gente talvez nunca tenha visto antes. Quanto mais nós somos íntimos do Senhor, mais nós temos temor de ofendê-lo, porque nós amamos o Senhor. E o Senhor quer ganhar todo o nosso ser. Somos templo do Espírito Santo. Somos habitação de Deus no Espírito. Olha que honra, que glória, que privilégio. O Senhor se limitou a nós para fazer tudo aquilo que Ele quer nessa terra, baseado na conexão dos céus com a terra. Isso tem que mudar a nossa vida, irmãos. Nós temos que tirar nossos olhos do chão e olhar para o céu e dizer, Senhor, obrigado. Eu posso tomar posse de tudo isso. Muda meu coração. Purifica a minha vida. Remova todo o fermento. Eu quero desfrutar de tudo aquilo que Tu és. Então o Senhor nos salva, o Senhor transforma a nossa morte em vida e o Senhor nos purifica. O Senhor nos santifica. O Senhor nos leva a ter uma vida em que nós somos um com o coração dEle. E Ele mesmo
pagou o preço dos nossos pecados. Vamos valorizar o sangue de Cristo, irmãos. Vamos valorizar tudo aquilo que o Senhor fez. Amém, irmãos? Os irmãos creem nessa palavra?